Pessoal, bom dia a todas e a todos. Vamos conduzir aqui agora um painel super interessante para falar da questão da revolução das plataformas. Eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, começar junto com o Geoffrey Parker sobre o livro Platform Revolution. Eu escrevi o prefácio do livro para ele, falando sobre todas essas questões da transformação digital, o que vem aí de novas tecnologias e do marketplace. De que maneira tudo isso está se alterando, de que maneira a gente está olhando toda essa questão aí das plataformas, né? Então é um prazer ter todos vocês aqui, nessa forma diferente da gente poder se conectar. Então eu queria convidar a Maristela Calazans, que é diretora de produtos da OLX. Oi, Maristela. Pode vir. O Vinícius Sala, também, que é o Corporate Legal Director Latam da Gympass. Bom dia. O Emerson Gaia, amigão, Head da Digital Solutions da Telesul. Tenho também aqui o Andreas, que é o Founder e CEO da Delivery Center. O Wellington Pereira, o CFO da Cabify. E eu, Carlos Piazza, darwinista digital, professor da FIAP. Eu sou um futurista certificado, falando agora então sobre as questões bastante interessantes que vêm por aí. Bom, a gente fala muito sobre essas questões que a gente tem sobre digitalização, processo de transformação digital. Existe uma confusão gigantesca no meio do caminho das pessoas acharem que a gente tem que discutir o tempo inteiro tecnologias. A gente vem chamando a atenção sistematicamente de que tecnologias vêm e vão, elas não são uma finalidade em si, e a gente de alguma maneira deveria olhar para aquilo tudo que é a transformação da sociedade. Quando a gente tem falado bastante sobre isso, tecnologias afetam sobremaneira a sociedade. Nós já estamos numa sociedade indo para a sociedade 5.0, já no overflow, pelo menos imaginando um overflow da inteligência artificial, que vem sobre nós, pesada, será o segundo ciclo de uma nova eletricidade que está vindo sobre a gente, e de alguma maneira a gente esquece de olhar a sociedade 5.0, que é uma sociedade que está indo para 60% do ócio, né? Quando a gente entregar finalmente tudo aquilo que a gente adorou fazer no lugar das máquinas, sobrará tempo finalmente da gente talvez ser humano. Isso é uma coisa estranha, não é? Ou não? Quem começa então? Maristela, você pode começar a dar pelo menos o seu pitaco? Como entram as pessoas que agora cansam das coisas e passam para as outras? Existe um aspecto de colaboração nisso, né? Existe, exatamente. Só também para me apresentar, eu sou a Maristela, sou diretora de produto da OLX. A OLX é o maior mercado de marketplace de classificados no Brasil, e a gente vive muito essa história, né, de compartilhamento, de colaboração. Então, a nossa missão é facilitar essa nova economia, onde as pessoas podem colaborar entre si sem depender de um intermediário, onde elas podem se encontrar e trocar compra, venda, serviços, enfim. Então, acho que é muito nessa linha do que você falou, né? A tecnologia ajudando essa nova sociedade a se formar e as pessoas a conseguirem resolver sua vida sem depender de tantos intermediários e tendo que solucionar as coisas de forma mais criativa, né? Não, sem dúvida alguma. A gente tem falado bastante da tal da fluxonomia 4D, que são a formação das 4 novas economias. Plataforma multimoedas é uma delas. Você atua exatamente como uma plataforma multimoedas, né? As coisas passam a ter valor igualzinho como a gente era na Idade Média, né? Só que numa versão completamente tech de um mundo touch do passado, né? Então, é uma coisa bastante divertida, né? Wellington, qual a sua opinião com relação a isso? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, só apresentando também um pouco da Cabify. A Cabify é uma plataforma de mobilidade, então a gente atua aí nessa intermediação entre passageiro e motorista, e a gente acredita muito numa plataforma como Mobility as a Service. Então a gente vivencia muito também essa transformação, tanto da parte de pessoas quanto da parte de tecnologia. Então a gente sempre buscando como integrar melhor as soluções que a gente tem hoje dentro de cada cidade, de cada necessidade. E os desafios hoje é justamente esse, de como a gente consegue equilibrar tanto esse marketplace quanto as necessidades das pessoas, seja de maneira da sociedade ou seja até interna com a parte dos colaboradores, né? Então acho que é um pouco disso. O Wellington, a gente vai ter Cabify para os drones de transporte autônomo público, que a gente vai ter em 5 anos, fazendo aterrissagem e decolagem verticais. Como é que vai ser isso? Vocês já estão se estruturando para isso? Já posso chamar um aplicativo com controle de trânsito 3D?
Bom, a Cabify ainda não, né? Então a gente busca com uma mobilidade integrada, então a gente busca várias plataformas, vários modais de serviços. Então a Cabify como um grupo, a Cabify é uma empresa espanhola, em alguns países a gente já conta com patinete, a gente já conta com scooters, a gente já conta com bastante integrações de vários modais de transporte e a gente busca cada vez mais trazer um pouco dessa mobilidade. E aí em cima desse ponto de trazer drones, além de uma parte de mobilidade, já tem uma parte de regulamentação, que é onde a gente começa também a ter um impacto sobre isso daí. Então hoje para você trazer uma mobilidade dessa, de trazer um serviço desse hoje para o Brasil, ainda assim você teria que falar com a ANAC, você tem que ver tudo que você consegue impactar, o que você pode ajudar, trazer uma regulamentação. Então é um pouco mais complexo, mas eu acho que já vemos alguns testes acontecendo fora do país e quem sabe num futuro, sim, mas hoje ainda não, a Cabify ainda a gente está preocupado ainda em trazer o máximo de soluções aí possíveis aqui dentro daquilo que a gente tem de disponível hoje mesmo. Maravilha. Ô Vinícius, me conta um pouquinho sobre a Gympass, o que está acontecendo, de que maneira a gente pode se conectar com esse mundo completamente diferente. Super, obrigado aí pela oportunidade. Bom dia, sou o Vinícius, sou o diretor jurídico lá da Gympass. A Gympass é uma plataforma que busca combater o sedentarismo no mundo, né? Se no século XX o grande problema era o cigarro, hoje no século XXI o grande problema, sem dúvida, é a inatividade, né? Então, dentro do Gympass a gente gosta de falar que o nosso grande concorrente é o sofá. E tirar as pessoas do sofá e colocar as pessoas em atividade, trazendo um ativo fixo dentro do marketplace e conectando as pessoas, a gente acredita que o digital, consegue dar a escala que a gente precisa para pegar uma grande parte da população e realmente levar para dentro das academias nessa missão de combater o sedentarismo. Muito legal. Andrés, o que sobra desse mundo de altíssimo delivery para cima e para baixo? Vamos poder pedir qualquer coisa e receber tudo em tempo recorde, quase em 2 segundos? Já pode pedir qualquer coisa, né? O impacto, Carlos, tem sido muito grande quando o mundo offline entrou em colaboração com o online. Eu conheci esse movimento lá na China em 2012 e não achei que viria tão rápido para cá, né? 2016 isso aqui emplacou de vez, né? Inclusive com a Associação Brasileira de O2O. E quando eu ouvi do Yanji, que era o presidente da Baidu na época, que o e-commerce brasileiro ia passar de 100 bilhões para 1 trilhão, esse número me deixou bem entusiasmado e eu entrei de cabeça nesse negócio. Então tá muito aquecido o mercado, tá pegando fogo, né? Ok, todo mundo quer receber e quer mandar coisas o tempo inteiro, é isso? O que acontece com o Brasil em relação ao que eu falei da China, a gente ainda falta, o que falta para nós é escala. Os serviços que são feitos aqui no Brasil são iguaizinhos aos que são consolidados na China e na Índia, porém a performance, fazendo comparativos com os aplicativos daqui com os aplicativos da China e Índia, é uma relação de 1 para 30. Nós podemos crescer não 30 vezes, porque o Brasil não é do mesmo tamanho que a China, mas pelo menos 7 vezes. O que o iFood faz aqui no Brasil, pelo menos ele tem mais 7 mercados para crescer se a gente atingir a performance da China. Então a gente está recém-engatinhando, temos todos os componentes, né, mas falta muita coisa para crescer. E uma delas é a colaboração com o mundo offline, que ainda falta bastante no Brasil. Ou seja, as pessoas imaginam que o mundo digital ele é digital e o mundo offline ele é offline e não existe o physical no meio do caminho, é isso? Quer dizer, os dois se equilibram e os dois deveriam se falar intensamente, mas todo mundo acha que o digital está no digital e o off está no off. Existe ainda essa disputa, né? O mundo online está atrás das super apps, enquanto o mundo offline está atrás dos omnichannels. E, na verdade, a visão do usuário está muito mais orientada para o super app, ele quer numa app ter tudo, porém ele precisa do mundo offline. Então, se não tiver uma colaboração, a gente vai ser fraco dos dois lados. Sem dúvida, é o que a gente pensa aqui do ponto de vista de plataformas, né? Emerson, bom dia. Onde a gente pode contar com a Telesul para tudo isso? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom, a Telesul ela é uma empresa que já existe há 33 anos. Na verdade, nós nascemos de dentro de um ambiente de central de relacionamento, especialista em voz, comunicação unificada. E com o passar dos tempos, a gente começou a fazer um investimento muito pesado, né, em soluções que sejam mais orientadas para o processo de gestão de relacionamento com o cliente. E isso fez com que a Telesul se tornasse diferenciada do mercado, né? Analisando toda essa inteligência de mercado, esse processo de inovação,
as tendências, que é da forma como a gente trata, né, e observa a nossa base de clientes, né, e é dali que a gente tira a experiência para poder evoluir. A gente tem investido bastante no processo de transformação digital. Eu sou Head de Digital Transformation dentro da empresa e concordo com você, eu acho que todos os alicerces necessários para você poder fazer um processo de transformação digital de maneira eficiente, você tem que ter todo um aspecto consultivo na retaguarda sólido, né? Modus operandi, definir quem vai ser o sponsor do projeto, fazer todo o processo de acompanhamento. Em outras palavras, ter os modus operandi muito bem definido, o cenário pretendido, para onde vamos, como vamos, né? E aí a Telesul entra com todo um processo consultivo para que a gente possa amparar as empresas, não só com as melhores práticas, mas com um volume de soluções inovadoras que a gente investiu, que a gente desenvolveu, que a gente tem total condição de implementar e ajudar no processo de transformação digital. O Gartner está aí apontando alguns números, né, números interessantes, assim como o Forrester também, né, agência norte-americana, e a gente vem acompanhando. A gente vem acompanhando porque a gente sabe que antes de falar de tecnologia, a gente tem uma massa significativa de processos nessa retaguarda de analytics que a gente está inteiramente à disposição para poder ajudar nesse processo. Maravilha. Vou colocar uma pergunta tensa aqui, que a gente sempre observa junto com as pessoas, porque na realidade, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai olhar que quando a sociedade se move também numa escala muito acelerada, a gente vê também que elas ficam mais empoderadas, né? As pessoas estão muito mais empoderadas do que estavam. Quando a gente fala bastante que o mundo digital ele é completamente desmaterializado, ele é descentralizado, ele é desintermediado, faz com que as pessoas estejam no comando total, a ponto da gente hoje já defender, né, de que tudo está voltado para o ser humano no centro, né? De que maneira vocês estruturam o trabalho de vocês, enxergando uma coisa que eu sempre critico forte, a questão de que no novo mundo a gente tem que calcular ROT, Return Over Trust. Não calcular mais o ROI, que é o retorno sobre investimento, visão de carteira interna, em prol do que a gente vai ter como elo durável, que é a confiança. O que faz vocês trabalharem para aumentar a confiança das pessoas em vocês? E de que maneira, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger os dados dessas pessoas e proteger as relações entre elas? Como é que funciona isso na estruturação? Porque esse é um assunto tenso. As empresas, quanto mais a gente conhece as startups, mais a gente acha que elas tentam se parecer com empresas do velho mundo, calculando ROI. Não tem o menor sentido, né? O elo durável é confiança e a gente continua calculando coisas no lugar errado. Como é que vocês fazem para botar isso de pé? Porque não é uma tarefa muito simples, né? Quando as pessoas querem usar o serviço de vocês, mas não querem ter relacionamento com vocês direto, né? Querem colocar o dedo em tudo, né? Você se arrisca? Eu acho que, assim, falando do ponto de vista da OLX e do ponto de vista de produto, que é um pouco do meu lado, eu acho que boa parte de todas as nossas decisões é voltada, como você falou, com o usuário no centro, né? Então a gente tem uma estrutura muito parruda e intensa de pesquisa e de acompanhamento com o usuário para entender quem é essa pessoa, entender que tipo de relação ela quer ter com a gente e conseguir, de fato, construir uma relação de confiança, né? Então quando você fala de Return on Trust, é muito o que a gente acompanha de lifetime value do usuário dentro da plataforma e toda essa questão de relação de confiança, assim, no nosso caso, por exemplo, a gente não intermedia negociações entre usuários, mas a gente sabe que se um usuário sofre uma fraude de outro usuário dentro da plataforma, a gente sofre com esse dano de imagem, com esse dano de confiança. Então, sim, a gente tenta, mesmo sabendo que não é objetivamente a nossa responsabilidade e a gente não está ali fazendo transação, por exemplo, a gente tenta fornecer o máximo de informações possíveis para o usuário ter uma decisão correta, para o usuário ter autonomia, para o usuário estar educado a transacionar dentro do mundo online. Então, a gente tem uma preocupação muito forte com a educação do nosso usuário, que a gente sabe que o brasileiro ainda não tem toda essa fluência dentro desse meio, ainda não sabe se defender muito bem. Então, a gente tem essa preocupação com o nosso usuário de passar cada vez mais informação para ele tomar uma decisão correta e se proteger também e saber o que tipo de dado que ele está compartilhando, com quem ele está transacionando. Então, isso é um tópico super importante na nossa agenda
venda, com certeza. Muito legal, ou seja, eu posso partir do pressuposto que falta um pouquinho de alfabetização digital. Sem dúvida, sem Sim. dúvida. A gente está no nível muito básico ainda de alfabetização digital. Ok, do que pode, do que não pode, de que maneira pode, como pode, o que é permitido ou não, né? Gai, você está nervoso. Eu diria que como provedor de soluções, e a gente entende bastante, né, o comportamento, uma das coisas que nos chama atenção é o cliente final, o usuário final, o que ele mais quer é o quê? Se desvencilhar de possíveis intervenções técnicas. Em termos práticos é isso, né? E no mundo digital, nessa onda de transformação digital, o nosso objetivo é desvencilhar o usuário final de possíveis intervenções técnicas. Então, entender a jornada do cliente, baseado nas melhores práticas, né? Entender esse negócio de como é que eu posso fazer esse processo de transformação digital de maneira disruptiva, né? Ou seja, engajar o cliente e o usuário é um fator que chama muito atenção, né? E aí você tem todo esse aspecto comportamental que tanto que na retaguarda das soluções você tem que ter já um ambiente de curadoria para poder amparar todo esse processo. Então a gente está muito antenado nisso, a gente fica observando as melhores práticas, o comportamento desse consumidor, de que forma que ele quer ser atendido, né? No mundo digital a gente sabe que automatizar os processos não é tão simples, né? Por mais que você tenha uma ferramenta robusta, né, seja um assistente virtual inteligente, uma solução de bot, enfim, mas quanto mais eficiente eu for, melhor será para o cliente. E do lado da empresa, você falou aí de alguns ROIs, né, conceitos de ROI e tal, eu até comentei, né, sobre o RONE, né, o retorno, quanto que eu perco se eu não fizer um investimento em uma solução de digital, né? E isso está sendo observado pelas empresas, né? Como comparativo em cima dos canais triviais, né? Que a empresa já implementou, que ela já investiu, versus o que ela pretende investir. Seja através de um assistente virtual inteligente, de uma solução de WhatsApp Business, que está aí, né? Todo mundo quer falar por WhatsApp, né? Então, quanto é que eu deixo de ganhar se eu não investir nessas soluções? E era essa a minha pitadinha de opinião que eu queria dar, né, pegando o comentário da colega, para a gente poder seguir aí com a opinião dos demais. Muito bom. Wellington, você também tem muita sensibilidade com relação a esses assuntos, né? Assim, eu acho que eu até coloco um outro ponto, né? Acho que dentro do cenário que a gente está vivendo hoje desse mundo digital, o ROI é o hot do investidor, né? Então, o que antigamente você só olhava para a sua escalabilidade, hoje você também tem que começar a olhar para a sua sustentabilidade do negócio. E quando a gente olha para pessoas, acho que o segredo por mais que a gente está no mundo digital, esse mundo digital é feito por pessoas do mesmo jeito. Então a gente tem em todas as pontas da cadeia pessoas envolvidas. Então não podemos descartar e nem desconsiderar todas as preocupações que a gente tem hoje, seja como usuário, como colaborador ou como uma sociedade como um todo. E é justamente por isso que os aplicativos hoje ou toda a transformação digital tem que ter em conta todas as responsabilidades sociais e impacto na vida das pessoas hoje. E também como os investidores, né? Então acho que essa tem que ser uma preocupação mais constante. Vejo cada vez mais os aplicativos se direcionando a trazer um pouco mais essas soluções, um pouco mais essa responsabilidade, tendo muito mais diálogo aberto hoje com o poder público para trazer soluções e trabalhar em conjunto. E não dá para descartar, acho que todo o impacto que as pessoas têm, então acho que cada vez mais vai ganhar uma proporção, sim, e a gente tem que ter cada vez mais atenção com todas as necessidades das pessoas. Muito bom. O Andrés, como é que você estrutura tudo isso, né, dentro do teu universo? O nosso caso é um pouquinho diferente porque nós somos uma plataforma aberta, a gente não está atrás da captura de usuários. Eu vejo de uma maneira olhando bem neutro o mercado, né? Eu vejo essas plataformas capturando, muito focada em captura de usuário e ainda brigando por cupons, né? Do que na retenção em si. Estou vendo, por exemplo, na nossa base nós temos aí perto de 1 milhão de compradores, onde 30% compram em mais de uma plataforma. Então, por que eles estão... O fulano baixa um aplicativo e depois compra no concorrente? Por causa dessa guerra de cupons. Na China, como eu estava falando, essa guerra de cupons ela chegou a quase 50 bilhões de dólares. Aqui no Brasil a gente está começando, recém apareceram os primeiros bilhões, né? Até 2, 3 anos atrás, os rounds de investimento
quando eu ainda estava lá na gestão da própria Móvel, era na casa de 10 milhões, depois 100 milhões. Em 2016, quando eu saí, isso começou a passar para bilhão. Então a gente está recém no início do processo, né? O processo de inovação, ele se dá em 3 escalas. Uma escala de ativação, depois que tiver bases grandes, uma escala de retenção e depois um foco na monetização. Eu vejo pelo lado de uma plataforma aberta que o mercado está muito focado na ativação ainda. São muitas ações que estão atrapalhando a medição do ciclo de vida do usuário. Então você está fazendo você é um marketplace, fazendo o trabalho todo certinho e o seu concorrente vai lá e despeja 100 milhões de reais em cupons. O que você fez de errado? Você não fez nada de errado, mas é que você está tendo uma batalha sangrenta, né? Eu vejo 2 batalhas enormes acontecendo aqui no Brasil. Existe a batalha dos cupons e tem gente que pensa que os investidores, né, pensam que isso, de certa forma, é jogar dinheiro fora. Eu acho que o ROI fecha, no caso dos cupons. E existe a batalha de logística, que essa nós, consumidores, não enxergamos. Mas todos os dias, ao meio-dia e às 7, 8 da noite, acontece uma batalha logística, onde é disputado todos os drivers do Brasil. Seja motoboy e seja carro. E nós aqui, como consumidores, não enxergamos. Essa é muito ruim para o mercado, porque quando você coloca lá uma bonificação fora dos padrões, né, aquele dinheiro é perdido depois. Então, eu acho que o Return on Trust, o Return on Investment, ele está extremamente poluído. Sempre a sombra dessas marketplaces é o churn, né? Você ativa uma base enorme e depois você fica cuidando do churn. Só que hoje a gente tem um churn muito pior, que é o churn dinâmico. Você não perdeu o usuário, você momentaneamente perdeu para o seu concorrente. Esse é o pior dos churns. Você conta com aquela rede de motoboys, de repente você não tem mais ela na região do Brooklyn, porque seu concorrente fez uma promoção pagando R$50 a mais para cada corrida. Então, eu estou vendo assim, o mercado está bem poluído. Quem está medindo os analytics aí deve estar louco, né? Porque você faz uma campanha gigante, tudo bonitinho, de repente, o que aconteceu? Desapareceu minha rede? Desapareceu, né? Foi feita uma campanha no concorrente. Então, eu estou vendo de forma mais neutra, mas estou um pouco preocupado, principalmente com a batalha logística, que não leva a nada, né? Todos estamos perdendo. Que coisa, né? Você está dizendo, então, que não existe uma ética corrente, é isso? Não que não exista uma ética, né? Isso aconteceu na China também, né? Na Índia da mesma forma. A fase inicial do mercado, os grandes players tentam dominar assim, de forma esmagadora o seu concorrente. Então, assim, esse mercado é de winner takes all. É muito caro ser segundo lugar. Todos aqui nós sabemos o quão caro é ser segundo lugar, né? Então, todo mundo tenta ser primeiro com 80%. E depois o mercado vai se balanceando, né? Você vê que da China, entre o WeChat e o Alibaba, eles estão ali no 50-50, né? Agora o Alibaba lançando reconhecimento facial para poder ver se dá o troco no WeChat, consegue passar de vez, né? Então, o início do mercado ele é assim mesmo. Tem muito despejo de capital, de forma assim, queimando bilhões, e depois isso volta para a realidade, né? Agora com o caso do WeWork e tudo, a gente começa mais a se acalmar e ir atrás do Return on Trust, Return on Investment, vai para a fase 2 do mercado, que é a fase da retenção. Eu acho que falta um pouquinho ainda. Se vocês fizerem contas aí, esse pessoal que captou alguns bilhões, eles vão demorar pelo menos uns 30 meses para gastar esse dinheiro, né? Então a minha estimativa é que o mercado vai ficar mais estabilizado daqui a 2 a 3 anos só. Só isso? Só isso. Até lá? Até lá vai continuar essa guerra por cupons, o churn dinâmico de consumidores e o churn dinâmico dos drivers. Quem trabalha com aplicativos de táxi ou motoboy sabe muito bem a dor que é isso, né? Eu vejo pelo menos 2 anos dessa batalha aí. E olha que não é nada fácil a gente gastar 3 bi, né? Nesse período, né? Tem que gastar 100 milhões por mês, pelo menos, que é o que eles estão gastando. Eu não conheço nada mais complicado do que isso. É difícil gastar 100 milhões por mês. É muito difícil gastar tudo isso. Quer dizer, que também aumenta o nível, né, que você tem das pessoas serem mais perdulárias para poder comprar mercado a curtíssimo prazo, né? Quando a gente deveria estar olhando o relacionamento a longuíssimo prazo, né? Justamente que o Return on Trust vai depender um ciclo de vida maior, né? Então ele subverte um pouquinho, né? Ô Vinícius, conta pra gente um pouquinho como é que a gente olha então aspectos legais e regulatórios para colocar os monstros se entendendo no meio do caminho. É possível? Não, super, acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que o cenário regulatório, especialmente aí na transformação digital, ele mudou bastante, né? Se a gente olhar um pouco para trás, o que a gente estava falando sempre
era de regulações de comando e controle, né? Não faça se vou te punir. Era um ato consequência com um Estado muito forte, né? Numa posição de guarda da sociedade. Quando você pega essas economias digitais, aí é uma leitura que você tinha aquela disputa eterna, né? Regula ou não regula? A economia digital e essa transformação toda, ela mostrou que o regulador é outro. O regulador é o usuário que, na hora da demanda, ele vai confiar no aplicativo que vai entregar. O regulador é a própria sociedade, usando aqui um exemplo super fácil, que não vai reconhecer uma eleição e vai regular a própria democracia. O regulador, ele deixa de ter esse papel historicamente vertical e passa a ter um papel horizontal. E é interessante, tem um autor britânico, o nome dele é Andrew Murray, ele fala o seguinte, ele fala, olha, diferente do que o pessoal de Harvard pensava, que o indivíduo é só um ponto perdido ali no meio de toda a áurea regulatória, o indivíduo não é mais isso. Hoje, a transformação digital faz com que a regulação ela seja constante. Então, é como se fosse um loop infinito de ato, feedback, reconhecimento, e isso vai indo para lá, para cá, enfim, vai progredindo na escala de regulação. E aí, olhando um pouco desse painel, né, a gente fala, pô, como que a segurança jurídica acontece quando a regulação é instável? A segurança jurídica vai vir do reconhecimento de todos os entes, do empresário, do investidor, do consumidor, enfim, do próprio Estado, que todos os reguladores são legítimos. E essa legitimidade é que faz a regulação ser positiva e dá estabilidade para crescimento de plataformas. Pelo menos essa é a opinião que eu acho muito claro sobre regulação, né? E aí, um pouco em cima da sua última pergunta, o Return on Trust, e puxando um gancho aqui na fala, é interessante perceber que, com os casos, né, acho que os mais emblemáticos é o caso da Uber e o caso da WeWork, é muito claro que os investidores hoje, o trust do investidor está na última linha de rentabilidade, né? Então, ele vai olhar sobre isso. E o trust do consumidor, o trust do mercado em si, é a transparência. Então, quando se faz um valuation que não se confirma, é a transparência que foi prejudicada. O trust, por consequência, foi prejudicado. Quando você pega uma viagem para um lugar distante e não consegue usar o seu aplicativo preferido para voltar, o trust do aplicativo foi prejudicado. Eu acho que tudo isso que é o Return on Trust. Você consegue usar em todas as frentes, não só a financeira, mas também no produto em si. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais estendida. A gente está vendo agora que a gente tem liberdade de qualquer coisa, e quando a gente olha todos os conteúdos acadêmicos, né, a gente olha primeiro, tecnologias desde sempre, desde o tempo em que o Sapiens convivia com o Neandertal, tecnologias ressignificam o ser humano, mas desde sempre. Então, é ilusão achar que agora a gente tem que viver um ciclo inovativo, porque um monte de coisa... na verdade, a gente sempre fez isso, desde o tempo que a gente esfregava pauzinho um no outro para fazer fogo, ou que transformava alimentos pelo fogo, a gente está trabalhando com inovações constantes, né? Quando a gente olha que o ser humano sempre buscou tecnologia para se significar, ele também, ao mesmo tempo, ele é um ser que ele é pautado pela ficção para pensar ficção e transformar em realidade. Então, exatamente como Harari sempre coloca, falou ontem de novo, o ser humano é um ser escravo da ficção, porque nada mais humano do que fazer ficção. Portanto, ele mesmo chama a atenção. Você viu num filme, estará na sua vida em tempo recorde. O problema é, quando Black Mirror vira a sua vida, quando Altered Carbon vira a sua vida, quando Years and Years vira a sua vida, nós temos alguns luxos que a transformação digital nos impõe. O luxo do século XXI, né? Silêncio, privacidade, tempo e offline. De que maneira a gente trabalha quando o ser humano se ressignifica pelas tecnologias, as empresas, né? Então vem, ser humano no primeiro lugar, tecnologia colada nele, porque sempre existe uma simbiose muito grande entre os dois, as empresas estão sempre a reboque, como a gente está falando. Inicialmente, a gente está pisando quinta revolução industrial, as empresas todas perdidas na terceira, dando ordem para a maquininha estúpida na frente delas. Perdidas, completamente perdidas na terceira revolução. Sendo ainda muito competitivas quando o mundo virou colaborativo como a gente nunca viu. Quando a gente olha que as empresas demoram muito para responder, e tem um efeito agravante que pelo menos é uma crítica que eu faço,
Cada vez mais eu lido com startups que tentam se parecer a duras penas com empresas do velho mundo. E o último são os ambientes legais e regulatórios que chegam. Então a gente viu agora chegada de patinetes, tudo isso. Quando acabou de apaziguar a patinete, entra agora os monociclos. Eu tenho um monociclo, ando com ele para cima e para baixo. Não tem regulação sobre isso. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a olhar que a regulação, ou ela tem que ser muito proativa para vir junto, ou ela vai estar sempre a reboque. Como é que é isso? Então, gostaria de chamar o palco geral do... Eu gosto da sua pergunta porque ela tem uma assunção que o monociclo não tem regulação. É isso aí. E é pelo contrário, a regulação ela existe, né? A regulação ela existe de uma outra forma que não é a norma. A regulação social, né? Então é o pedestre que vai olhar para você e vai falar, aqui eu estou atravessando. Isso é regulação. É o farol que vai fechar e você não vai passar porque vai vir um carro e vai pôr em risco sua vida. Isso é regulação. É a autoridade preocupada com gastos de saúde, porque você pode sofrer um acidente e vai pedir para você usar capacete. Isso tudo é regulação. O que não acho que o ponto-chave de regulação e segurança jurídica, como eu falei um pouco antes, não é a existência da norma em si, aquele papel que vai dizer como fazer, mas sim a interação da sociedade, né? Um exemplo muito legal, pensando ali nos veículos autônomos todo. Imagina a comunicação pedestre, veículo normal e veículo autônomo. É muito comum você estar atravessando a rua, você olha para o motorista, ele te vê e aquilo te dá segurança que você vai poder atravessar a rua. Mas e o veículo autônomo? Ele não vai ter um motorista que vai olhar para você. E você vai ter que confiar que a máquina está programada para parar quando você pisar na faixa. Então, e como fica o veículo de trás? Se ele bater naquele veículo autônomo, essa máquina vai ter freio suficiente para não projetar e atropelar o passageiro? Então, eu acho que antes tem uma premissa que vai de A para B, mas antes do A para B tem um momento de transição importante. Eu acho que é ali que os seres humanos dentro da ficção conseguem agregar valor. Portanto, Black Mirror é a nossa vida. A sociedade é autogerida, mas para isso eu preciso ter maturidade. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Né? Porque, na realidade, as máquinas não precisam de ética nenhuma. Quem precisa de ética ainda é a sociedade dos humanos, né? É o programador, né? Exatamente. Né? Como é que vocês veem isso, Andrés? Eu acho que o tempo é o senhor da razão, né? Ele vai acabar regulando. Gostei muito da forma que você colocou, que existe regulação, mesmo que ela não esteja escrita, né? A internet tem um baita de um código de ética ou de antiética, né? Que se estabeleceu há mais de 20 anos, né? E eu venho acompanhando o mercado de mobile nos últimos 20 anos. Eu entrei, por acaso, nesse mercado no ano de 98. E eu vejo que a gente está numa terceira onda de celular, né? E a primeira onda foi a onda dos SMS, do messaging, né? Isso já mudou muito a vida das pessoas. As pessoas não conseguiam se comunicar, não existia mensagem bidirecional, né? Então já teve um impacto. Eu vivi toda essa revolução de 2000 até 2009, por aí. E depois eu vi uma segunda revolução, então eu estou acostumado a esse tipo de revolução, que é a revolução dos aplicativos. De repente não era só messaging, né? Mas o pessoal que me fala, vou fazer um aplicativo, quero fazer uma inovação. Isso é uma coisa de 10 anos atrás, né? A coisa mais velha que existe é aplicativo. Então, teve essa onda dos aplicativos e a onda que está tendo agora é a onda dos aplicativos urbanos. Essa, sim, realmente ela é muito contundente, porque ela soma o deslocamento da pessoa, um GPS. O GPS é o componente básico para todos esses aplicativos que estão convivendo aqui na associação. É isso que faz esse código de ética de como se pede o Uber. Então não existe não está escrito lá como é que se pede um Cabify ou um Uber, né? Mas a gente sabe que se demorar mais de 3 minutos o cara pode ir embora. São essas coisas que não estão escritas, acho que elas se acomodam. E o rating bilateral, né? O rating do driver para o passageiro, né? E passageiro para o driver é o que faz a coisa se autorregular, mesmo que ela não esteja escrita. Existe meio que um código, né? Inclusive códigos dos brasileiros para fazer viral, né? Parece que os brasileiros estão esperando o próximo viral, né? Agora teve a caneta azul caneta, né? Isso. Tá todo mundo esperando. É um código de como fazer viral. Eu estudei muito isso no passado para tentar fazer alguns virais. É difícil fazer viral. Consegui fazer um na minha vida, mas existe um código de como se comportar num processo viral também. E não está escrito em nenhum lugar. Então, eu acho que essas coisas se equilibram. Elas vão Existe uma norma que não está escrita. Maristela, como é a sua visão? Eu acho que um ponto que você tocou, essa questão de
cada vez mais as pessoas online compartilhando dados e tudo mais, acho que vem um outro ponto de ética de como as empresas usam esse tipo de informação, né? Porque hoje pra gente é muito fácil entender profundamente uma pessoa com todo o nível de informação que ela compartilha, seja de localização, de preferências, de tudo isso. Você consegue colocar aquelas pessoas cada vez mais viciadas naquele loop. E aí quando você tenta reengajar e tudo mais, qual o limite de uso e qual o limite de artifícios que você vai usar para deixar as pessoas cada vez mais viciadas naquele processo, né? Então, assim, as empresas são remuneradas por isso ainda, infelizmente, né? Então, a gente tem incentivos muito perversos de deixar as pessoas cada vez mais conectadas e sem viver também o offline. E começa a ter uma necessidade de até qual o limite de ética, não tem uma regulação muito clara. Então, assim, cada vez mais a gente vai entrar nessas discussões de até que ponto você pode usar os dados de uma pessoa, até que ponto isso é economicamente correto ou não. Enfim, então acho que a gente ainda tem uma série de discussões aí, de temas que vão evoluir ao longo do tempo, que ainda estão muito embrionários, né? Perfeito. Gaia, qual a sua opinião? Eu diria que eu acho que o Vinícius foi muito feliz na forma, né, concordando com o Alexandre também, que no modelo de regulação, assim, existe uma diferença, né, do ponto A ao B, assim, existe um trajeto aí que você tem que cumprir, que você tem que seguir. A sociedade brasileira hoje, ela quer muito, mas também não está muito disposta, né, a ceder no aspecto de informação, de dados. Existe o processo de cultura, né, como, por exemplo, a regra dos aplicativos, né, de táxi, quer dizer, você tem um período lá de 3 minutos, que se não chegar você pode cancelar, assim como o motorista também. Então tem o processo da aceitação e da não aceitação, né, mas todo mundo quer ser dígito, né, todo mundo não quer ter intervenção humana, ter praticidade, né, para poder alcançar o objetivo, seja para aquisição de um produto ou de um serviço, mas não está muito disposto a um negócio chamado tempo, né? E isso a gente procura observar, a gente procura trabalhar para poder melhorar através de processos, né? E tudo vai de encontro com esse mundo aí digital, né? Lá na frente tudo se encontra. É dessa forma que eu penso. Muito legal. Wellington, qual a sua contribuição? Eu concordo bastante com o que o Vinícius trouxe. Eu acho que o mercado está regulado, né? Eu acho que o que acontece, o que a gente entra justamente no tema desse painel, que a gente está vivendo também um momento de transformação. Então, como a gente consegue manter um diálogo aberto para a gente fazer uma transformação dessa regulamentação hoje, né? Então, temos necessidades novas que nós não tínhamos há 5 anos atrás. Temos plataformas novas que não tínhamos há 5 anos atrás, ou até 2 anos atrás. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o que a gente já tem hoje regulado e precisa que o poder público também entenda as necessidades das empresas, que a gente precisa cada vez mais avançar nessa parte de regulamentação. Então, vivemos, na minha opinião, uma era de transparência, então que eu acho que essa comunicação ela é fundamental em todos os aspectos, seja com o poder público, seja com o consumidor. Então, se a gente tem até os dados, até onde a gente pode fazer, ou até onde a gente pode abrir esses dados do usuário ou não, até onde a gente tem como responsabilidade de companhia abrir aquilo que a gente tem de crise ou não, ou que a gente tem de termos e condições do usuário ou do nosso parceiro. Então, eu acredito que ele está regulado. O que a gente precisa agora é passar por esse período de transformação dessa regulamentação, entendendo todas as necessidades e toda a transparência que tem que existir com todas as frentes do marketplace. Muito legal. Eu insisto sempre nessa questão porque quando a gente está indo para a 5ª Revolução Industrial, ela é marcada fortemente pela não produtividade, uma era de não produtividade, mas de resgate, de transparência, de ética, como a gente nunca viu. E a gente tem observado muito isso, que o novo requerimento da 5ª Revolução Industrial vem forte sobre a gente nos requerimentos éticos de transparência, mas naquele ponto da ética causticante, carbonizante de Black Mirror. Então, na realidade, o que acontece? A gente está vendo um retorno de algo que já foi dito em 1960, de que o Michel Foucault falava muito sobre isso, de uma sociedade autogerida, né? Então, você acha mesmo que uma sociedade autogerida, como ficam os governos que enxergam que eles não terão braços tributários sobre esta forma de ética? Quando a sociedade se regula, o Estado tem menos possibilidade de tributar. Como é isso na visão de vocês? Vinícius.
Tá pedindo, né? Quicando para você, né? De novo, eu acho que eu volto naquele ponto, né? Nas revoluções anteriores, eu acho que esse é um ponto de distinção dessa revolução. O governo, ele se via como fora da sociedade numa posição vertical. Nessas revoluções, o que você vê de regulações de sucesso, que empoderam negócios, consumidores, etc., o governo ele é mais um membro da sociedade e com a sociedade ele constrói, né? Tem toda essa legislação de proteção de dados, enfim, que é um mote super importante. A base da legislação é a transparência, é a credibilidade. E aí quando se fala em transparência, o que é transparência? Transparência não é aquelas 15 páginas de termos de uso, uma política de privacidade gigantesca que ninguém vai ler. A verdade da transparência é que a forma como a empresa se comunica e a forma como ela traz uma mensagem para aquele público que não necessariamente vai entender a linguagem do advogado. Então, eu acho que é muito em cima disso. Eu tenho um exemplo super emblemático que aconteceu comigo, né? Eu estava num debate hiper acadêmico e uma das pessoas viraram para mim e falou: poxa, Vinícius, na época eu trabalhava na Uber, inclusive, ele falava: pô, por que a Uber coleta o seu dado 2 minutos depois? O serviço parou de ser prestado. Não faz o menor sentido. O que ela quer saber? E num tom bastante agressivo até. E aí eu tinha a turma do pessoal de governo, a turma das empresas de tecnologia e os acadêmicos, né? Eu falei: olha, gente, tem um desconhecimento muito grande sobre como funciona a tecnologia. Falta transparência. E a resposta foi: porque você se lembra que em algum momento o mapa te colocava na rua de trás. Então a gente entende que aqui no Bluetree o hábito de saída daqui pega a direita, vai à esquerda até o final, pega a esquerda, é a rua tal. Então ele te coloca um ponto preto. Como que você faz isso? É melhorando a jornada do usuário, é entendendo qual é o hábito, evitando que ele tenha aquele aborrecimento de sair e não encontrar o carro. É tão simples quanto isso. Não tem nem nada além disso. E isso vira um grande mito, porque faltou transparência na explicação. Para mim, essa é o grande conclusão desse processo. E não raro encontrar também naquilo que tenha na explicação, mesmo fornecida em tempo, o comportamento é diferente do que você deu de informação, né? Ou seja, a experiência está sempre colocando em xeque aquilo que você mesmo disse. É isso? Exatamente. Né? E aí você quebra a confiança, porque você contou uma história e fez outra coisa. É quase que mudar as regras do jogo durante o jogo. Muito legal. Então isso faz parte de um processo de storytelling. Sem dúvida. André, como é que é isso lá com você? Que storytelling é esse de vocês? Eu acho que quando a gente foi correr atrás de dados, quando a gente estava lá na Móvel, né, alguém lá fez uma piada, né, que quem tem dados é quem tem pelo menos 1 bi de usuários. E a gente decidiu colocar uma meta na Móvel em 2016, botamos uma champanhe bem grande que botamos a meta de atingir 1 bilhão de usuários. E eu queria lembrar, falando em dados, que ninguém que tem dados relevantes entrou ainda no mercado. A Google está começando a entrar agora no mercado de O2O. Alguns de vocês devem estar bem impressionados com isso. O Facebook não entrou, mas o WhatsApp está entrando, né? E na China, voltando à China, eu gosto sempre de voltar à China. A gente tem o WeChat, que é o Facebook chinês, né? A gente tem o Baidu, que é o Google chinês. E esse pessoal que tem bilhões de usuários, realmente, quando eles entram no jogo, é que aí começa o jogo. Eu diria que o jogo no Brasil nem começou. Se a gente tem Facebook, WhatsApp fora do O2O, não sei se tem algum representante aqui, deveria estar aqui no palco, né? E o Google também não entrou, então a gente nem começou a falar sobre dados. Lá na Móvel a gente colocou essa meta quando a gente tinha 60 milhões de usuários ativos, hoje está com perto de 200 milhões, e a meta é 1 bi. A gente acredita que para falar de dados a gente precisa ter a percepção de ter 1 bilhão de usuários para poder trabalhar esse dado. E aí vem coisas tipo, o Vinícius falou da Uber, não é para roubar o dado do usuário, mas é para aprender, colocar inteligência artificial em cima. Quando eu estive visitando em 2016 o Baidu Delivery, lá na China, só patentes de inteligência artificial em cima de dados eram 60, tinha uma parede só de patentes de inteligência artificial. Por quê? Porque eles têm bilhões de usuários. Não adianta querer fazer muita inteligência artificial com 50 milhões de usuários, 30 milhões de usuários. Não vai comparar com o que o Google vai fazer aqui no Brasil, claro, e com o que o Facebook vai fazer através do WhatsApp. Claro.
Claro. Essa é a minha visão. Muito legal. Eu queria deixar um recadinho para todo mundo que está seguindo a gente, que não é porque a gente está aqui sentado falando e você está aí longe ouvindo, que você também não pode trazer sua pergunta, tá bom? E vamos subverter um pouquinho, se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta, se aproxima, né? Deixa aqui escrito para a gente, ou fala aqui no microfone, tá bom? Só para a gente subverter um pouquinho, porque isso aqui é muito chato. Só quando a gente fica falando aqui, tua cabeça está passando um filme, você não tem condições de vir aqui fazer pergunta, né? Bom, Maristela, como é que é esse storytelling lá na OLX? Eu acho Desapega, que... não. Exato. Mas acho que um ponto importante que o Vinícius trouxe foi essa questão de transparência e educação de todos os stakeholders, né? Sejam usuários, governos, enfim. Então, a gente se depara, às vezes, com algumas situações onde órgãos públicos não entendem muito bem o nosso modelo de negócio e a gente tem que fazer esse trabalho um pouco de dividir, de ter transparência de como a gente funciona e como a gente opera, até para que a regulação atual consiga se adequar e, enfim, e a gente consiga ser, de certa forma, enquadrado nesse tipo de processo. Então, acho que é um trabalho de educação e de transparência com todos os stakeholders, sejam eles usuários, outras empresas, governos, órgãos públicos e tudo isso. E é um processo que a gente está passando, sem dúvida. Muito legal. Wellington, como é que é o storytelling para vocês? Bom, ali pra gente, acho que, reforçando um pouco do que o Vinícius e o André trouxeram aqui, acho que os dados, ele é muito importante para isso, né? Para a gente cada vez mais otimizar a entrega que a gente tem com o consumidor. Então, ao mesmo tempo que ele busca mais soluções, a gente precisa de mais dados para conseguir trazer mais soluções. Então, quanto mais a gente consegue absorver, para a gente é sempre bom. E trazendo um pouco da parte do governo, que foi até um ponto que você trouxe no começo da pergunta, a gente tem duas óticas. A gente enxergar que o governo pode ser parte do problema, mas ele é muito mais parte da solução, né? Então, o que a gente precisa fazer é trazer o governo para o nosso lado, um pouco do que a Maristela comentou, que é de fazer com que ele entenda qual é esse novo modelo de negócio, qual é essa indústria nova que está surgindo, e envolvê-lo nas negociações e nas discussões que a gente tem hoje. E trazê-lo para como parte do problema. A gente hoje tem, o Brasil, acho que é um caso que tem uma infraestrutura um pouco mais deficitária em relação aos outros países. Então, como que a gente pode aportar valor nessa falta de infraestrutura que a gente tem hoje, né? Então, o que falta é justamente a gente trazer o poder público para uma discussão mais próxima e fazer parte dessa solução que a gente tem hoje dentro do Brasil. Ok. Vinícius, pergunta para você de novo, para a gente poder olhar, só para a gente poder cimentar um pouquinho, usando um pouquinho do que o Andrés falou ali, né? A China fala uma coisa perturbada, né? Que ele fala que para que a gente precisa da democracia se a gente tem os dados, né? A gente olha de um outro lado que quanto mais dados tivermos, democracia de menos. Como é que é isso? Como é que a gente se equilibra aí essas coisas? Porque são vasos comunicantes, né? A gente tem duas coisas andando em paralelo nesse mundo da transformação digital, né? A gente tem velocidade de transformação digital em vaso comunicante com corrupção. Países muito corruptos detestarão a tecnologia para todo sempre, fato. Por isso que às vezes é interessante deixar todo mundo meio burro, para a gente não poder avançar um pouquinho em alguns terrenos, isso é fato, vaso comunicante primeiro, vaso comunicante segundo, quanto mais dados, mais ela empurra a democracia para baixo. Como é que é isso quando a gente olha assim? Isso independe das populações se autorregularem. Como você vê isso? Olha, eu acho que primeiro, a tecnologia ela dá voz, né? A tecnologia ela empodera, então quando você tem uma plataforma digital e o Andrés falou do viral, o viral é isso, né? É você conseguir que uma fala que ordinariamente seria localizada e pequena, ela fica propagada. Muita gente vai aderir na sua linha de fala. Eu tenho certeza que nesse painel teve gente que concordou e discordou das nossas opiniões. Perfeito. E essa a essência da democracia. É a gente conseguir conciliar interesses que nem sempre são colidentes num cenário positivo. E a tecnologia faz isso explica por que países... e aí eu não iria na linha dos países corruptos. Alguns países relativamente avessos à democracia têm tecnologia, né? Se a gente pensar aí na experiência chinesa, falando assim, numa análise bastante pragmática, a grande verdade é que o governo participa da maioria das empresas justamente porque é interesse do governo acompanhar o mercado de tecnologia por conta de amarrações políticas que é importante para aquele país. Então,
nas suas duas perguntas de forma sucinta, na corrupção, a tecnologia dá voz. Então, ela empodera um discurso que não é interessante para aquele cara que está numa posição confortável. Nos dados serem contra a tecnologia, se quem tem dados não precisa de democracia, eu discordo um pouquinho. Na verdade, quanto mais dado você tiver, melhor você empodera o discurso diferente. Então você vai conseguir ouvir várias linhas de pensamento de uma forma em escala. Não que quanto mais dados tem, tua democracia fica fragilizada. O que acontece é que com maior número de dados, melhor fica o seu direcionamento, a sua mensagem, como você quer atingir o público. Isso te ajuda a transmitir a mensagem, não fragilizar a democracia. Só para botar uma pimenta nisso aqui, para devolver ali para o Gaia, né? Quanto mais a gente olha esse mundo, mais a gente vê que, sim, tem vasos comunicantes que olham justamente essa questão, né? A democracia 2.0, ela vem também forte num questionamento bastante agudo com relação a isso, né? De alguma maneira, o que acontece? Sim, a gente consegue imaginar que, apesar da alta densidade digital que a gente tem e que dá voz para todo mundo, ao mesmo tempo a gente tem que lidar com coisas também que a gente não sabe lidar muito bem. O aparecimento mais forte da pós-verdade, das fake news, da deep fake news, da black web, da deep web, né? Da deep fake news, um monte de coisa que aparece sobre a gente que subvertem a verdade o tempo inteiro. Pós-verdade sempre existiu, fake news sempre existiu, então, só que agora elas estão superativadas, né, pelas redes. Redes digitais são formadas por redes arquetípicas, portanto, o que acontece, a velocidade com que esses anéis se fecham é um negócio impressionante por causa da velocidade. Então, também, assim, o dano que é causado no esteio disso é altíssimo. Que tipo de solução a gente poderia ter, Gaia, justamente olhando a forma com que a gente pudesse, eventualmente num mundo idealizado, imaginar que a gente poderia ter solução para todas essas mazelas que a gente tem hoje? A gente vive um momento, Piazza, que eu concordo, e pegando um gancho um pouco da pergunta anterior, que o colega até comentou, falou, enquanto o governo não estiver do lado, né, da sociedade, do mínimo aceitável, né, que são as soluções digitais, e elas vieram e não vão embora, né, elas vieram para ficar e poder absorver e melhor atender as necessidades daquele que quer ter um objetivo sobre essas plataformas. Eu diria que a gente tem um caminho um pouco extenso, né, infelizmente o Brasil acaba sendo o case, né, desses fake news, já visto os problemas que a gente teve de ordem política, e isso acaba não sendo muito favorável, e ao mesmo tempo sendo uma referência para as tecnologias, em especial soluções digitais. A gente tem uma quebra aí, né? A gente tem alguns paradigmas a serem quebrados aí no decorrer desse curso, que é com novas tecnologias, pensando em implementar algo que a gente possa absorver e reduzir esse tempo médio de interação, se assim a gente pode falar, já puxando para a esfera digital, e ao mesmo tempo acompanhar essas regulações para a gente poder melhor adaptar com as práticas que o segmento visa prover para aquele usuário. Então, eu diria que uma solução, talvez, para melhor entender ou melhor interpretar ou lapidar esse cenário pretendido de fato, quanto mais, eu volto a dizer, né, mais a gente desvencilhar o usuário final e o cliente final de possíveis intervenções técnicas, melhor. Mas esse caminho, ele é extenso. Os colegas aqui comentaram, cada qual na sua maneira, com suas particularidades, e eu acho que a gente tem aí um caminho, talvez consultivo, para poder ajudar no dia a dia a alcançar a melhor resposta, a melhor solução, para a gente poder lapidar esse diamante, né? Porque o Brasil é um diamante, né? E a gente tem muitas oportunidades aqui. Para a gente poder fechando aqui, afunilando, que a gente tem alguns minutinhos ainda para a gente poder provocar você, né? A gente está vendo já daqui a pouquinho acontecer uma grande revolução que vai ser a internet de todas as coisas. Chegando bastante pertinho da gente, a gente só precisa de rede 5G.
Trabalhando com tecnologias disruptivas, combinadas entre si, a gente começa a ter então, né, volume de dados massivos sobre absolutamente tudo, que faz com que o MIT e o próprio, né, a própria Capgemini se mova para dizer que as habilidades do futuro terão, né, 3 aspectos: ciência dos dados, ciência do comportamento humano e habilidades em conversar com plataformas multiculturais complexas. 3 coisas que a gente tem. A Universidade de Oxford, agora há pouco tempo, colocou uma das principais, assim, super principal profissão, está em primeiro lugar, entre 150, a profissão do futuro, que vai ser o especialista do Feng Shui de dados. Você vê que coisa mais esquisita, uma plataforma de especialista de Feng Shui de dados. Qual a lógica da Universidade de Oxford para isso? Ela fala que a gente vai ter dados tão massivos de todos os lugares que a gente não vai, em primeiro momento, saber o que fazer com todos eles. Ele faz a ideia do baguá digital, que é uma provocação muito legal para imaginar que a gente vai ter que, antes de começar a mergulhar nos dados, ter uma visão muito apaziguadora dos dados, uma visão, né, mais harmônica dos dados, em primeiro lugar, para a gente poder tirar a inteligência deles. André, como é que é isso na sua ótica? Vai ficar mais fácil ou mais difícil? Eu acho que vai ficar mais difícil, porque é o seguinte, vou botar uma pimenta aí nos seus dados, né? O dado ele vai ficando mais contundente quando você soma uma coisa chamada recorrência. E a gente pode até entender o que está acontecendo no mercado, né? O e-commerce ele existe no Brasil há 20 anos e a recorrência de compra do e-commerce é menos que 8 vezes ao ano. Inclusive a Magalu publicamente falou que comprou Netshoes para chegar a 8 vezes por ano. Então é menor que 8 vezes. Quando você vai para as plataformas de comida e de táxi, né, essa recorrência é 8 vezes também, só que por mês. Quando você vai para a internet das coisas, essa recorrência talvez seja 8 vezes por dia. E é ali que está residente as redes sociais. A recorrência do WeChat, do Facebook, WhatsApp, é de 8 vezes ao dia. Esses caras que realmente têm dados, por isso que a gente fez essa provocação lá na Móvel e falou, 100 milhões não é dado. Precisa ter 1 bi para poder sair do Brasil. E o Brasil tem apesar de ser um país enorme, tem um desafio gigante, porque é difícil nós atuarmos como região. Vocês já pensaram, não sei se alguns de vocês aqui já expandiram para a América Latina, eu já expandi e fiz muito errado, e é bom olhar para os cases errados, né? Eu imaginei que na América Latina se falava espanhol, e não se fala espanhol, né? Se fala colombiano, mexicano, castelhano, menos que se fala espanhol. Então nós temos um problema que nós não somos grandes o suficientes para atuar como região. Eu não conheço em 20 anos de mercado mobile um líder que ganhou México, Argentina e Brasil ao mesmo tempo. Ou ganha Brasil, perde México, ganha Brasil. Verdade. Então nós temos esse problema, né? Então vai ficar bem mais complicado à medida que as redes sociais entrarem nesse jogo, né? Porque eles têm recorrência de 8 vezes ao dia, enquanto o pessoal de táxi e comida tem recorrência de 8 vezes ao mês, enquanto o pessoal do e-commerce, coitado que está aí há 20 anos, tem recorrência de 8 vezes ao ano. Então, quanto vale o dado do e-commerce, quanto vale o dado de comida e táxi, quanto vale o dado de rede social? Eu acho que essa é a pimenta que a gente tem que olhar. E é ali que está a criticidade de como lidar com os dados, né? Difícil a beça. Vai ser muito difícil. Maristela, o que você acha no seu mundo? Eu acho que um ponto que você levantou que eu acho que é super importante são essas habilidades do futuro, né? E uma dessas core skills eu acho que é entender comportamento humano, porque justamente para você saber quais dados usar e quais de fato têm valor e como você extrai valor daquilo ali para o seu usuário e como você adiciona isso dentro da proposta de valor do seu produto, para isso você definitivamente precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer o usuário e entender de comportamento humano. Então, eu acho que isso vai ser cada vez mais necessário. A gente fala muito de data science, de modelagem de dados e tudo, mas esses soft skills de comportamento humano vão se tornar cada vez mais essenciais, porque você vai ter um mar de dados, um mar de possibilidades, mas o que de fato muda a vida das pessoas e o que de fato entrega valor para elas, né? Acho que essa é essa pergunta que a gente vai ter que responder cada vez mais. Cada vez mais difícil, então, né? Wellington, como é que você vê isso? Para o seu mundo, dados também vital, né? Super essencial, faz parte da rotina do minuto ali, né? Nem diária, acho que é a rotina do minuto. E para mim, acho que o grande segredo do dados é você encontrar
soluções de problemas que você não sabe que você tem ainda, né? Então você forma uma base de dados para conseguir encontrar soluções futuras. Então se você fica olhando dados somente para tentar corrigir um problema passado, você entra num ciclo que você não consegue sair desse lugar. Então hoje, até o principal motivo de falência de startups é justamente inventar uma necessidade que o consumidor não tem necessidade. Então você não dispõe de dados suficientes para achar que aquilo pode atender ou não. Então a vantagem dos dados, a forma que a gente compõe os dados, é para a gente sempre buscar soluções daquilo que a gente não sabe que tem de problema ainda. Então a gente precisa trabalhar nesse tipo de inteligência de dados hoje. Muito legal. Gaia, como é que você enxerga isso tudo? Eu diria que é tão simples quanto, né? A gente está chegando num ponto aqui que a gente está falando da informação, os dados que nós temos dos clientes e como é que a gente pode trabalhar isso. Então, eu costumo dizer que, mesmo também sendo um entusiasta por digital, antes de pensar em inteligência artificial baseada em linguagem natural, você tem que conhecer na sua profundidade os dados que você tem dentro de casa, né? E concordo plenamente com o aspecto de eu vou usar o dado só para fazer uma correção de um script ou de algo que eu vi que ele falou de maneira errada. Isso faz parte do processo. Nós nunca deixaremos de acompanhar isso, né? Agora, conhecer na sua essência e trabalhar essa jornada desse cliente para... Isso tudo vai levar o quê? A melhora da receita, né, da empresa. Então, eu diria que, novamente, né, antes de pensar em inteligência artificial baseada em linguagem natural, conheça o seu dado, trabalhe o seu dado para que ele possa produzir uma receita ou melhorar a sua receita. Eu acho que essa que fica... Ou seja, aquela brincadeira dos anos 80 é mais real do que nunca, né? Precisamos ter um banco de dados, não mais um bando de dados. Ainda serve isso? Eu acho que sim. Acredito ainda que sim. serve isso, né? Vinícius. Eu concordo acho, com o que todo mundo falou aqui. E agora acho que é a minha vez de colocar um pouquinho de pimenta. O mundo dos dados, eu costumo dizer que é um grande buraco onde entra um monte de coisa. E aí quando você pensa em cidades conectadas, internet das coisas e big data, acho que uma importante, e as profissões do futuro, o especialista de Feng Shui de dados, ele tem que saber que aquele dado não necessariamente está limpo. Aquele dado tem preconceitos históricos da sociedade, aquele dado tem uma série de problemas que, se ele usar sem esse critério, vai ser mal utilizado e o resultado pretendido não vai ser alcançado. Então, eu acho que a habilidade do futuro dessa profissão é não só tudo o que todo mundo falou aqui, mas também entender que talvez ele tenha que ter um trabalho antecedente que é lógico de corrigir o dado. E corrigir o dado envolve também pressupostos. E ter esse pressuposto bem alinhado é o sucesso para que tudo funcione bem. Então você está dizendo que para a gente poder ser um Feng Shui de dados, um especialista de Feng Shui de dados, eu tenho que ser necessariamente um alienígena. Porque os humanos não terão essa capacidade, imagina. Eu tenho tem um exemplo. Que cair da nave-mãe, né, Vinícius? Acho que tem um exemplo muito legal que tem um software chamado Predpol, que é Predicting Police. Basicamente, ele identifica onde os crimes vão acontecer antes deles acontecerem, baseado em dado histórico. E o que se percebeu com esse software é que ele tinha um bias de comunidades com algumas tendências preconceituosas e não trazia o resultado desejado. E aí, o alienígena do programador foi tido como o software que protege o próprio software. Então, criou-se um software para ler em escala dados que estavam contaminados. Perfeito. E aí virou quase que uma polícia do algoritmo. Acho que está aí a solução. Isso aí. Aliás, as empresas de altíssima tecnologia já têm os primeiros robôs que auditam robôs, né? Que o vício ele pode estar constante neles todos, né? Bom, a gente está chegando aqui também no final do nosso bate-papo aqui. Eu queria agradecer muito, Maristela, obrigado pela tua presença, trazer toda a experiência da OLX aqui com a gente. Vinícius, muitíssimo obrigado, aprendemos um monte. Gaia, brigadíssimo, obrigado pela tua presença, para também conhecer tuas opiniões. Andréia, super rica, tua participação, muitíssimo obrigado, viu? Wellington também, muitíssimo obrigado. Como não teve perguntas, então eu me despeço de todos vocês, que vocês tenham um excelente dia e que a gente possa ser minimamente feliz no dia de hoje, né? Tudo de bom para vocês. Obrigado.